Os europeus ainda não se recuperaram do choque ao descobrirem que seu principal aliado, o presidente dos Estados Unidos da América, propõe à Ucrânia e à Europa um plano de paz criado com os russos, pelas costas dos ucranianos e europeus. Mas o que assusta ainda mais os europeus é que Trump chegou a considerar o uso dos ativos russos congelados na Europa, mesmo sem terem nenhum direito sobre eles. Agora, muitos veículos europeus destacam que europeus e o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, se esforçaram para convencer o novo governo dos Estados Unidos da América a manter os compromissos com os parceiros da OTAN. O plano de paz para a Ucrânia mostrou que, com Donald Trump, os Estados Unidos da América podem ignorar facilmente os interesses dos aliados. Friedrich Merz precisou declarar publicamente que não haverá parceiro pacífico. Mas é necessária uma coordenação com a Europa, porque isso diz respeito especificamente à segurança europeia. Então, por que diabos Trump está negociando isso com os russos sem a participação dos europeus? Mas isso ainda não é tudo. Aconteceu que naquele mesmo plano de paz de 28 pontos, havia uma cláusula que dizia que os Estados Unidos da América estavam prontos para ser mediadores no diálogo entre a OTAN e a Rússia. Isso é simplesmente inacreditável. O principal membro da Aliança do Atlântico Norte afirma: "Vamos nos afastar, mas estaremos disponíveis como mediadores no diálogo entre vocês." Isso quer dizer que os Estados Unidos da América reduzem seu papel. Sou Alexei Petch e vamos debater juntos. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário seu neste episódio. Além disso, siga meu canal no Telegram Petch News, o link está na descrição deste vídeo. Publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação ou assinatura paga de patrocinador pelos links e dados na descrição deste vídeo. Agora, a Europa se surpreende com o plano de paz de Donald Trump para a Ucrânia, pois ele mostrou estar disposto a ignorar os interesses dos aliados da OTAN em favor dos Estados Unidos. O plano de paz foi inicialmente desenvolvido por Steve Witkoff, enviado de Donald Trump e seu genro Jared Kushner. Depois que Donald Trump instruiu sua equipe de segurança nacional a preparar uma proposta semelhante ao plano de resolução do conflito na faixa de Gaza. Então disse: "Vamos fazer igual." O Wall Street Journal relata com base em fontes oficiais dos Estados Unidos da América e pessoas próximas ao caso. Mas por algum motivo, Witkoff e Kushner recorreram ao funcionário russo Kirill Dmitriev para desenvolver esse plano de paz, e foi ele quem elaborou esse plano de paz. Eles o convidaram para a casa de Witkoff e lá passaram alguns dias escrevendo. O documento resultante, que veio a público há uma semana, causou choque na Europa, pois não levava em consideração os interesses europeus e limitava tanto a segurança europeia quanto a ucraniana. As consequências desse plano de paz iriam muito além da Ucrânia e poderiam nos assombrar por muito tempo, declarou a Financial Times, um diplomata europeu de destaque. E assim, na opinião de autoridades e analistas europeus, a abordagem de Washington pode minar a autoridade da OTAN, pois proibia a entrada da Ucrânia na OTAN, obrigava a mudar as regras de adesão e, como resultado, colocava em dúvida o compromisso dos Estados Unidos da América com a política da aliança. E aqui vou citar para vocês uma frase muito significativa, curta, mas reveladora, da vice-presidente da Fundação Marshall alemã, Claudia Major. Citação: "A Rússia está mudando a política da OTAN, você entende isso? Imagine só. Nem mesmo Stalin conseguiu isso, mas Vladimir Putin e seu representante especial Kirill Dmitriev conseguiram pelo menos levar a administração de Donald Trump a esse ponto." Mais uma vez, imagine isso. Ou seja, a OTAN, que foi criada para se defender dessa Rússia agressiva, basicamente permite que essa mesma Rússia venha e dite as regras de como a OTAN deve existir. Aí vem esse Putin fofinho e diz: "Então registrem aí que vocês não vão se expandir para a Rússia, que a Ucrânia nunca vai entrar para o grupo de vocês, e isso vocês têm que registrar por lei." E o principal nessa aliança são os Estados Unidos da América. Eles dizem: "Sim, vamos fazer desse jeito. Putin está exigindo, nosso principal adversário quer isso, então vamos fazer." E como escreve o Wall Street Journal no final de outubro, Witkoff e Kushner, com quem Dmitriev já é conhecido há muito tempo, levaram o enviado de Putin para a casa de Witkoff em Miami. E ele, durante 30 dias, ajudou a elaborar uma lista de condições para a cessação das hostilidades. O russo Dmitriev foi à casa de Witkoff, onde os três escreveram o plano.
Segundo fonte do Wall Street Journal, Dmitriev foi quem insistiu na proibição da Ucrânia na OTAN e na retirada de Donbás, até nos territórios fora do controle russo e com grande redução das forças armadas da Ucrânia. Dmitriev propôs pontos para retomar a cooperação econômica entre Rússia e Estados Unidos. Isso é até difícil de imaginar. Mas enquanto a Europa gasta seu dinheiro comprando armas dos Estados Unidos para a Ucrânia, a própria Europa sofre sabotagens e ataques de drones russos em seu território. Representantes do governo Trump levam um russo descuidado para casa, ele propõe um plano de paz para a Ucrânia e Europa sem consultá-las, e a Casa Branca ainda diz não se importar com a posição da Europa. Também, segundo o Wall Street Journal, quando Witkoff e Kushner foram convidados, Witkoff e Kushner discutem isso desde 16 de novembro. O presidente ucraniano, que agradeceu a eles e a Trump pelos esforços para alcançar a paz, prometeu considerar a proposta e retornar à ligação. Ou seja, isso confirma o que eu já havia dito para vocês em edições anteriores. Rustem Umerov foi a Miami em 16 de novembro para tratar do plano de paz com Steve Witkoff. Mas a agência Bloomberg acrescenta que o texto do plano foi entregue ao secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, apenas em 18 de novembro. Naquela mesma noite, o site Axios já divulgou publicamente sobre isso. Bem, e o próprio Trump soube do plano no último minuto, mas ao receber uma breve informação, aprovou esse plano. Fontes afirmam que Trump não analisou o plano de paz, confiando nas garantias de Witkoff e Kushner sobre sua qualidade e promoção. Na minha opinião, agora estão apenas tirando parte da responsabilidade de Donald Trump. Dizem que ele não sabia que era um plano de paz totalmente russo, mas eu acho que ele sabia disso muito bem. Por isso falam, ele nem aprofundou, só aprovou e pronto. Mas o mais impressionante nesse plano de paz de Donald Trump é como ele apresentou os Estados Unidos da América em relação à Rússia. Só escutem isso, e os europeus ficaram completamente chocados com isso. Um dos pontos desse plano previa, cito, os Estados Unidos da América atuariam como um árbitro independente e não como a principal força da aliança e baluarte contra a agressão russa. Desculpe, mas isso nos mostra que Trump e seu círculo realmente acreditam que os Estados Unidos da América não fazem parte da OTAN, que eles são algo separado. E mais uma vez o plano indicava que os Estados Unidos da América, que sempre foram o líder da Aliança do Atlântico Norte, agora atuam apenas como um intermediário entre a Rússia e a OTAN. E se houver algum tipo de agressão por parte da Rússia contra a OTAN, os Estados Unidos da América não se envolvem porque quem são eles? Eles são apenas intermediários. Em outro ponto, falava-se sobre a criação de um grupo de trabalho conjunto entre americanos e russos para garantir o cumprimento de todas as disposições deste acordo. O que, como você pode entender, excluía do processo não só a Ucrânia, mas também os europeus. O principal é que não há mais confiança no rumo dos Estados Unidos. A questão não é só que isso é uma bagunça completa. Isso simplesmente mina a confiança no que podemos esperar dos americanos. Bem, se vejam só, eles estão prontos para sentar e conversar com o principal adversário da OTAN e ainda por cima serem mediadores, entre a aliança que eles lideram e os russos, então eu não sei nem como descrever isso. Vou citar uma frase interessante. Por trás dessas conversas se esconde uma triste verdade, constata a colunista da Foreign Policy Emma Ashford. Sim, as tentativas de Trump de organizar um processo de paz entre a Ucrânia e a Rússia parecem caóticas, mas quase todos já perderam a esperança de algo melhor do que o atual e terrível status quo. O novo plano da Casa Branca pode até não se concretizar, mas a alternativa ao processo de paz é ainda pior. Após Marco Rubio assumir as negociações do plano de paz, pontos como limitação das forças armadas da Ucrânia, proibição de tropas estrangeiras e adesão à OTAN foram excluídos. A relação entre a Rússia e a aliança será discutida separadamente. Mas mais um golpe nas relações entre a Europa e os Estados Unidos da América já foi dado. Agora os europeus têm experiência. Não podemos contar com a América e esse é um fenômeno novo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Agora vivemos em um novo mundo, Por isso eu vou colocar reticências aqui. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso.
Se cuidem e até mais.